Neste momento, com a palavra, o mediador, doutor Adilson Aderito, para a condução das atividades. Com muita alegria, estamos aqui nesta noite, comemorando esse grande evento que alterou as condições do mundo. E eu gostaria de passar a apresentação do Dr. Ricardo Willi Ritt para proferir a palestra elencada. O Dr. Ricardo Willi Ritt é graduado em Teologia pelo Seminário de Concórdia, de Porto Alegre, em 1986, e em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em 1988. Ele é doutor em História da Igreja pelo Instituto de Estudos em História da Baixa Idade e Média na Reforma da Universidade de Leipzig, Alemanha, de 1992, onde também realizou o seu pós-doutorado no ano de 2000. Foi professor titular do Programa de Pós-Graduação em Teologia, mestrado profissional e doutorado das Faculdades Este de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, no período entre 1992 e 2010. E também coordenou este programa no período de 2000 a 2006. Em 2000, tornou-se professor adjunto da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, em Canoas, nos cursos de Teologia, Bacharelado, História, Licenciatura, Bacharelado e em Ciências Sociais. No período de 2009 a 2014, foi pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, pró-reitor de Graduação e pró-reitor acadêmico da Universidade UBRA. E desde novembro de 2014 é o vice-reitor desta universidade. Integra o Comitê Científico Permanente do Congresso Internacional de Pesquisa de Lutero e conselhos de periódicos em estudos sobre Lutero na Alemanha e na Inglaterra. É membro e atual presidente da Comissão Editorial de Obras Selecionadas de Martim Lutero. Em 2011, foi condecorado com a Medalha de Mérito Farroupilha da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo e seja muito abençoada também a sua palestra. Uma salva de palmas ao nosso palestrante. Muito boa noite. É uma honra, uma satisfação muito grande participar de um evento tão significativo. Meus cumprimentos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao deputado Luiz Fernando Teixeira, que é um grande incentivador, de forma muito especial também às entidades que estão apoiando este evento, a Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos aqui o reverendo colega Mário Rost, que está à mesa, o Instituto Ângelos, o reverendo Tiago Escobar, que encaminhou o convite a nós para esse evento, e também a ASTE, que tem uma importância muito grande no contexto brasileiro há muitas décadas. E uma saudação toda especial ao nosso mediador, Dr. Adilson Aderito, e aos colegas que vão debater também a temática, Dr. Antônio Cabreira e Dr. Vladimir Maciel. É uma satisfação muito grande estar aqui. Bem, eu vou abordar... Obrigado. Eu vou abordar essa temática que é bastante ampla, se nós olharmos para a diversidade que foi a reforma do ponto de vista das suas lideranças intelectuais que deram uma contribuição muito relevante em diferentes contextos.
Se nós pensarmos no contexto da Suíça, de Genebra, a partir de Calvino, se nós pensarmos no contexto da Escócia, se nós pensarmos em diferentes contextos, vamos ter grandes contribuições. Eu vou me limitar a abordar a questão da discussão acerca de economia, teologia e ética, principalmente a partir de Lutero, a partir do pensamento de Lutero, e penso que dessa forma nós podemos ter uma bela introdução sobre a problemática em si e, com isso, então, fundamentar uma discussão. Podemos passar. Aqui nós temos nosso evento, né? Muito bem. A minha exposição, pode voltar um slide, por favor? Eu gostaria primeiro de abordar em linhas gerais a evolução que nós tivemos nos últimos 500 anos em termos dessa relação entre religião, ética e pensamento econômico. Depois quero rapidamente ilustrar o contexto econômico e social do século XVI, e aí abordar principalmente os dois tópicos que Lutero, como teólogo, procurou analisar. Um deles, o sistema financeiro, né, na época conhecido por usura, a prática da usura. Nós vamos ter, há 500 anos atrás, os primeiros movimentos daquilo que nós hoje chamamos de uma economia capitalista, o financiamento da produção, a criação de um sistema de crédito que financiasse isso está em estabelecimento nesse período, né? Então nós vamos ver de que forma Lutero reflete em perspectiva ética a respeito disso. O comércio, né, como atividade também econômica que impulsiona em grande medida a economia na linha do que viria a ser o capitalismo, né? E aí queremos olhar para o método de análise proposto por Lutero, de que maneira ele, como teólogo, procura analisar a questão econômica e refletir teologicamente a respeito dela. E aí a pergunta final, se isso tem alguma relevância para a atualidade. Nós que, como pessoas, como lideranças cristãs, como lideranças em geral, no contexto em que nós estamos, se essa reflexão tem ou não alguma relevância num contexto social, político, econômico completamente diverso daquele que se viveu há 500 anos atrás. Então, no século XVI, nós tínhamos uma relação muito estreita entre fé, ética, política e a própria ciência econômica. Vivia-se em um modelo que nós chamamos de cristandade. A expressão latina para designar essa sociedade era corpus Christianum, uma sociedade toda ela entendida como uma sociedade cristã, onde na qual alguém ingressava a partir do batismo. É uma sociedade que não tem registro civil, que não tem separação igreja-estado. É uma sociedade onde a religião, e no caso a religião cristã, permeia todas as relações. Nós vamos ter também a ciência, assim como ela era desenvolvida nas universidades, fortemente pautada pela teologia. Nós vamos ter, no aspecto econômico, fortes elementos de regulação pela autoridade,
a autoridade se entendendo como representante de Deus para que houvesse também ordem e paz na questão das relações econômicas. E um outro aspecto importante, nessa época, a igreja como tal é uma grande potência econômica, talvez a maior potência econômica, e que tinha uma presença em todos esses âmbitos, não só por um enorme patrimônio, se pensarmos no que a igreja possuía nas suas paróquias, o que também as irmandades, as ordens religiosas tinham de patrimônio, mas também mesmo em relações econômicas como o próprio sistema de crédito. As principais instituições pequenas e médias que forneciam crédito na época eram mosteiros e conventos. Então é muito importante nós termos essa perspectiva. Eu vou mostrar aqui um quadro que ilustra isso muito bem. Esse é um quadro do ano de 1516, portanto, um ano antes da divulgação das 95 teses contra o comércio de indulgências por Lutero. É a chamada Tábua dos 10 Mandamentos, pintada por Lucas Cranach Sênior. Cranach foi talvez o mais importante artista ligado à Reforma Protestante, mas não só importante pela ligação com a Reforma Protestante, ele é do Renascimento no centro da Europa, talvez ao lado de Albrecht Dürer, o artista mais renomado. Esse quadro, ele traz... ele é subdividido e cada quadro menor traz pessoas cumprindo ou descumprindo os mandamentos. É fácil de identificar em cada pequeno quadro quem está cumprindo, porque as pessoas ali são acompanhadas por anjos, pequenos anjos. E as pessoas que estão fazendo ações em descumprimento ao respectivo mandamento, elas estão acompanhadas de demônios. E aí eu gostaria de explicitar essa relação entre economia, fé e cotidiano a partir de alguns desses pequenos quadros. Vamos passar o quadro relativo, então, ao mandamento de santificar o dia do Senhor. Então, nós temos um casal que se dirige para a igreja, né, para o culto, acompanhado de um anjo, e ao fundo, um agricultor lavrando a terra. Né, esse agricultor, ao invés de estar se dedicando ao culto a Deus, né, no dia do Senhor, ele está trabalhando. E ele leva na garupa um demônio. O mandamento não furtarás, nós temos então uma casa, um castelo sendo invadido, né? E também aqui aqueles que desrespeitam o mandamento estão sendo acompanhados por figuras demoníacas. E o mandamento relativo a não cobiçar os bens do próximo traz uma das imagens, uma das representações mais comuns quando se queria relacionar economia e pecado nessa época. Nós temos uma banca, vamos retornar ali para... Nós temos uma banca que sugere, então, um lugar onde se dão, então, relações financeiras, né? Contratos, né? Nós temos
pessoas que estão ali fazendo transações financeiras, e um deles está sendo acompanhado também de um demônio. De forma geral, as práticas e relações financeiras eram vistas como pecado nesse período, muito fortemente associadas a pecado, da mesma maneira que o comércio. De uma maneira geral, se atribuía um valor maior, ou seja, mais próximo do culto autêntico a Deus na vida, no trabalho, na vida econômica, o trabalho agrícola. Esse era muito mais valorizado, né, como um trabalho, digamos assim, honrado e mais próximo. Então, os quadros trazem fortemente essas representações. Bom, esse quadro se alterou fortemente a partir do século XVIII. Nós vamos ter, já, se nós olharmos a economia política clássica inglesa, Adam Smith, Davi Ricardo, nós vamos ter crescentemente um distanciamento entre a fé como balizadora para se pensar questões econômicas, um distanciamento entre fé e ciência econômica. Passa a se entender as relações econômicas cada vez mais a partir de uma determinada racionalidade. E a ciência econômica vai ser pautada, então, pela razão autônoma com o objetivo de gerenciar os recursos para alcançar um bem coletivo. A ideia é que, usando as melhores práticas, tomando por referência as melhores experiências em termos de relações econômicas e usando de forma adequada a razão, né, se pode gerir os recursos de maneira, então, a alcançar o bem comum, o bem coletivo. No século XX, nós vamos ter um avanço, inclusive em relação a esse componente ético relacionado ao fazer econômico. Vai se descartar crescentemente na ciência econômica o espaço para juízos de valor, ou seja, que de acordo com a ciência econômica há um deve ser, né, um compromisso moral associado ao gerir economicamente. O objetivo da ciência econômica será postulado como o de otimizar, racionalizar recursos para ampliar ganhos com a ação econômica. Então, se nós tivemos no século XVIII uma desvinculação de ciência econômica e teologia, agora nós temos uma desvinculação crescente de ciência econômica e ética a partir de começos do século XX. Um autor que trabalha muito nessa linha, que desenvolve uma perspectiva muito forte nessa linha, será o sociólogo alemão Max Weber. Adiante. E aí chegamos ao século XXI, principalmente a partir de fim dos anos 80 do século passado, os anos 90, com a derrocada das experiências socialistas no leste da Europa, né, se assume cada vez mais a perspectiva de que o mercado deve se autorregular e a interferência do Estado em relação ao mercado deve ser mínima, cada vez menor, e, inclusive, os Estados devem ser vistos como sujeitos ao mercado, né? Então, o discurso do Estado mínimo, preocupado exclusivamente em atender questões básicas da população, como saúde, educação e assim por diante, é um discurso que se torna muito forte, e o mercado se torna o grande regulador, e aí também não existe muito espaço para
reflexão teológica, para a reflexão ética associada a esse contexto. Bem, então isso é um esboço bastante geral, né? Nós precisamos naturalmente fazer diferenciações. Eu procurei retratar uma evolução aí de 500 anos nesse processo, mas é para justamente conduzir àquela pergunta que queremos fazer ao final, né? O pensar de alguém que postula questões em relação à economia a partir da fé ou com componente ético tem algo a dizer para nós hoje, 500 anos depois, levando em conta essa perspectiva que nós vivemos? Essa é a questão que se coloca. Bom, rapidamente descrevendo aqui a época de Lutero e a época dos reformadores, nós vamos ter uma forte transição na maneira como se organizava a produção, a subsistência material se altera, a prática comercial se intensifica muito na Europa, há 500 anos atrás. Nós vamos ter um grande acúmulo de capital com reinvestimento na produção. Nós vamos ter grandes casas comerciais que também se habilitam a ser grandes bancos da época, grandes financiadores. Os grandes empreendimentos de conquista e de colonização a partir da Península Ibérica vão ser financiados, né, por grandes casas financeiras. Eu lembro aqui a da família Fugger, na Alemanha, família Welser, de Augsburg, né, que inclusive acabaram, em razão do endividamento das coroas ibéricas no processo de expansão, acabaram recebendo territórios na América do Sul pelas dívidas que haviam contraído, né, dentro desse processo. Lutero percebe esse poderio, né, dessas grandes corporações financistas que se estabelecem, né, e chega inclusive a mencioná-las, por exemplo, no Tratado A Nobreza Cristã de Nação Alemã, de 1520, onde ele propõe reformas para a sociedade, para a igreja, para a educação, um texto clássico de Lutero, onde ele estabelece os seus princípios de reforma. Nós vamos ter uma influência crescente também dos grandes comerciantes sobre os artesãos. Cada vez mais os comerciantes vão passar a controlar a produção por parte dos artesãos, né? Essa desvinculação, então, do artesão em relação a todo o processo produtivo, né? E o processo de divisão do trabalho vai se intensificando a partir daí. Nós vamos ter uma ampliação de formas de trabalho assalariado em alguns setores, como a manufatura, a mineração. Lutero conheceu isso desde a sua infância. O seu pai atuava no setor de mineração, ele vai encontrar ali já relações de trabalho assalariadas, né? E a atividade manual individual vai sendo substituída cada vez mais por uma divisão do trabalho complexa e acompanhada, então, de maquinário e de energia hidráulica. Essa é a folha de rosto do escrito do Comércio e da Usura de Lutero, do ano de 1524. É o segundo grande texto que Lutero escreve sobre economia. Ele havia escrito sobre usura, sobre o sistema financeiro em 1519. Depois voltou a se ocupar com o assunto mais focado na questão do comércio e em 1524 ele publica novamente aquele trabalho sobre a usura, juntamente com esse sobre o comércio. É um dos principais
textos de análise econômica que nós vamos ter na primeira metade do século XVI. Eu indico aqui, quem tiver interesse de conhecer esses textos, eu indico aqui o volume 5 de obras selecionadas de Martinho Lutero, que traz esses principais textos em que Lutero escreve acerca de economia. Eles já estão, felizmente, disponíveis também para pesquisadores e leitores em português. Uma das primeiras questões importantes ligadas ao mercado financeiro com a qual Lutero se ocupa é com o chamado contrato de renda, que se chamava Zinskauf. É uma operação financeira que Lutero analisa de forma detalhada. Essa modalidade financeira ela se desenvolveu para burlar a proibição que o direito canônico fazia ao empréstimo de dinheiro a juros. Desde começos da Idade Média, né, a tradição canônica da Igreja Romana proibia o empréstimo de dinheiro a juros, o que fez com que os judeus, em grande medida, se tornassem os únicos habilitados a realizar esse tipo de operação. Afinal de contas, eles não eram cristãos, não estavam sujeitos ao direito canônico. O que acontece a partir do desenvolvimento do capitalismo nas cidades do norte da Itália, com o desenvolvimento desses sistemas produtivos, cada vez mais se torna necessário o financiamento da produção. Então, a proibição canônica ela precisa, de alguma forma, ser contornada. Por isso, o tema da usura se torna um grande tema de reflexão de teólogos, de juristas, daqueles que refletiam sobre a questão ética, né, nos começos do século XVI. Nós vamos ter muitos trabalhos sendo desenvolvidos sobre isso.